Tarde, estou retornando para gravar mais um trecho da nossa viagem em busca da cura de um melanoma, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê, disse Jesus lá em Marcos 9:23. Você crê? Então, se você crê, você está dentro desse contexto. Só que tem um detalhe: nossa vida no presente está ligada ao passado, por uma cadeia de circunstâncias, muitas delas negativas, que favoreceram o surgimento de enfermidades. E eu posso citar uma dessas situações, que são os hábitos errados, que nós convivemos com eles. E muitos desses hábitos são os responsáveis pelo surgimento, pela instalação de doenças, que nós estamos lidando com elas no presente. Mas nem tudo, meu prezado, está perdido, porque o Criador dotou a nossa máquina, essa máquina viva, máquina maravilhosa, o nosso corpo, com muitos recursos, que se nós usarmos da forma correta, nós poderemos fazer um enfrentamento desses problemas, não só prevenindo, mas até curando muitas enfermidades. E um desses recursos é o jejum terapêutico, de que nós já falamos dele aqui no último vídeo. Você já ouviu falar no médico japonês chamado Yoshinori Ozumo? Ele foi prêmio Nobel de Medicina no ano 2016. E foi ele que estabeleceu um conceito interessante da autofagia. O que é a autofagia? Autopropriofagia, comer. A autofagia são as células comendo elas mesmas. Como é que isso acontece? Parece estranho, não é mesmo? As células comendo elas mesmas? Parece uma situação assim, meio enigmática. Mas veja bem, quando nós não ingerimos alimento, quando nós damos descanso para o nosso estômago, para o nosso sistema vivo, as células se voltam contra elas mesmas, comendo os resíduos tóxicos, as toxinas, os radicais livres. E este processo foi denominado por este médico, Yoshinori Ozumo, de autofagia. E essa autofagia, ela acontece quando nós fazemos um jejum de alimentos sólidos e damos um descanso ao nosso estômago. Aí começa esse processo de limpeza. É um processo de limpeza, é uma reorganização celular, combatendo os radicais livres e devolvendo ao nosso corpo a vitalidade, a saúde, inclusive a cura de enfermidades. Para você ter uma ideia da importância do jejum terapêutico, que nós já falamos, e nesta manhã eu quero então ressaltar isso. Mas uma das razões, prezado, que eu fui à clínica Lifestyle Center, foi um problema que já convivo com ele desde o ano de 2011. É um problema que me levou ao hospital, um problema de angina, e foi constatado um estreitamento de artéria de 70%. E eu tive ali um infarto de angina, e foi colocado um stent nesta artéria. E no ano de 2020, que eu convivi com aquelas dificuldades que nós já apresentamos, uma dessas dificuldades era a falta de ar. Pensei então, seria essa falta de ar um problema relacionado com o meu problema de angina, com o problema do infarto que eu tive em 2011? Mas os exames que eu fiz naquele ano, ecocardiograma, teste ergométrico, chapas e outros exames mais, não deixou nenhuma indicação que o meu problema estava voltado para essa situação cardíaca. Isto me deu uma certa tranquilidade. E na clínica, aprendendo ali muitos métodos importantes para poder fazer o enfrentamento de situações que nós convivemos com elas, sem administrar drogas, pude ver a importância de nós consumirmos o limão diariamente. Todos os dias ali na clínica, você tem ali um reservatório de água com limão para você tomar durante todo o dia.
Mas antes de ir para a clínica, eu já estava fazendo isto para resolver esse problema da falta de ar. Fica aqui uma dica para você. Antes de você ir para a cama, corta um limão, espreme num copo de água morna, e toma e vai para o seu repouso, vai para o seu descanso da noite. Porque o limão, ele age ali no sistema pulmonar, facilitando e dando condições de você respirar enquanto você está ali no seu repouso noturno. E é o problema, ou melhor, é a solução que eu encontrei e estou convivendo com ela sem buscar o uso de medicamentos, meu amigo. Portanto, nós temos no mundo da natureza muitos recursos que nós podemos fazer uso constante destes recursos para a cura, para a prevenção primária e secundária de enfermidades que, quando você chega no sistema de saúde, você logo recebe a indicação para fazer uso de muitos remédios. E esses remédios nós temos que ter sabedoria, porque administrar esses remédios é fácil, e pensar na cura através desses remédios também é fácil, mas nem sempre isso acontece da forma como nós gostaríamos. E aí nós temos os métodos naturais. E eu quero encerrar esse vídeo falando para você como que você pode fazer uso do jejum terapêutico. Quando nós descansamos a nossa máquina por um período de 16 horas, por exemplo, um jejum de 16 horas, aí começa o processo da autofagia. Talvez você fique assim meio espantado para ficar 16 horas jejuando. Calma aí, vou te explicar. Se você faz a sua última refeição às 18 horas, vai para o repouso da noite, 6 horas da manhã já completaram 12 horas, você passou dormindo, então você não teve problema, porque você não precisou de estar queimando energia e buscar alimentos. A partir das 6 horas da manhã, você prossegue no jejum. A partir deste momento, 6 horas, até a refeição do meio-dia, começa então o processo da autofagia, porque o organismo está precisando de alimento e você não dá alimento, e as células então voltam para essa sobrecarga de toxina, e ela começa a fazer uma limpeza, fazer uma faxina, uma limpeza geral. E esse processo é chamado de autofagia, para devolver o seu sistema vivo, celular, a vitalidade que o seu corpo está precisando para combater enfermidades já instaladas e para prevenir uma série de outras que porventura vier a acontecer. Portanto, se você tem dúvida, se você tem algum problema de saúde, por exemplo, diabetes, e tem dúvida quanto fazer esse tipo de jejum, pesquise mais. A experiência minha não vale para você. Nós temos situações diferentes, mas eu falo para você aquilo que eu tenho experimentado e tem dado certo. Não sou nenhuma autoridade na área de saúde, mas é importante que cada um de nós tenhamos um conhecimento de anatomia, de fisiologia, o nosso corpo, a anatomia, como é que ele funciona, para nós não ficarmos como uma marioneta na mão de sistemas que muitas vezes são controlados somente pela razão financeira, porque o nosso Criador, Ele nos capacitou com faculdades de inteligência, e nós devemos fazer uso dessas faculdades para o nosso próprio bem e para a cura de doenças. Portanto, fica essa dica. Você vai deitar, antes de você ir para o repouso da noite, você faz a sua refeição, encerra, não come mais nada. Quando chegar na parte da manhã, você levantaria para fazer o seu de jejum, você não faz de jejum.
e prossegue então até a hora do almoço. Aí na hora do almoço você faz o seu almoço, e nesse período então aconteceu a autofagia, que é o processo de limpeza celular. Faz isto, experimente isso, e você vai ver o benefício que você vai obter. Há muitos anos eu já faço esse processo de desintoxicação, e Deus tem me dado muitas vitórias, e eu espero que você faça e que obtenha também estas vitórias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.